E a segunda, desnortear. Simples assim. Diga comigo, nortear. E diga agora, desnortear. Muito bem. Sua atenção para mim. O texto da qual nós já acabamos de ler refere-se ao início, na verdade, a preliminar do ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele vai ter com seu primo João Batista no deserto, no Jordão. E ele, após ser batizado, ele também é batizado pelo Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito Santo vem sobre Jesus, dando ele poder, dando ele autoridade. E aí vai acontecer algo muito fantástico. Quando Jesus sai das águas, o céu se abre, e o Espírito Santo numa forma corpórea. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele se manifestou ali de uma forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. E naquele mesmo momento, paralelamente com a pomba pousando sobre Jesus, uma voz em delay, que é um efeito de eco. Aquela voz diz assim: olha, este aqui é o meu filho amado. Este é meu filho amado a quem me compraz, ou seja, a quem eu tenho muito amor. Apontando para Jesus, este é meu filho amado. Acabando aquele episódio, praticamente o episódio posterior, o que vai acontecer depois é interessante. Que logo após Jesus tendo a confirmação do seu ministério pelo próprio Deus, a voz de Deus falando o propósito, o porquê, dando um direcionamento a Jesus, ele vai ser agora conduzido para o deserto. E ali no deserto, o tentador irá tentá-lo no período de 40 dias. O que é que eu quero que vocês aprendam nessa noite? Eu vou ser bastante sucinto. Deus, ele quer nortear a nossa vida. A palavra nortear significa nos dar um norte, nos dar um rumo, nos dá um porquê, nos dá um propósito, te dá uma causa. Muitos de nós, você quando chega na igreja, chega sem saber qual é o teu destino, o teu propósito, o teu porquê. Você está vivendo na síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando você tem um encontro com Deus, Deus vai nortear, que é dar um norte, que é dar um rumo, que é dar um porquê na sua vida. Mas paralelo a isso, vai ter o inimigo das nossas almas. O diabo, ele quer trabalhar, e ele trabalha copiosamente para nos desnortear. Enquanto Deus quer nos nortear, o diabo quer desnortear. Diga assim: enquanto Deus nos norteia, o diabo quer nos desnortear. Diga, o diabo quer nos desnortear. Tem pessoas aqui que tem propósito, tem chamada. Tem gente aqui que tem chamada linda, mas é só você esquecer um pouquinho, o diabo já começa. E foi exatamente a estratégia do diabo, é a mesma, não muda nunca. Ele não tem nada novo na sua manga, no seu baú. Quando Raul Seixas canta aquela música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, na verdade era uma música que o próprio Satanás estava cantando. E não existe nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ou seja, ele estava dizendo que a humanidade, ela nós somos pessoas muito previsíveis. Há uma grande previsibilidade em nós. Então o diabo começa a estudar o comportamento do ser humano. Ele sabe quem é triste, ele sabe quem é sanguíneo, ele sabe quem é melancólico, ele sabe quem é colérico. Por estudar, um dos maiores antropólogos que existe é o nosso inimigo, porque a antropologia é a ciência que estuda o comportamento humano, e o diabo sabe quem você é, mas não mais do que aquele que te fez. Quem pode abrir a boca? Mas é sempre assim. Quando Deus se revela a nós, quando Deus se manifesta a nós, quando Deus nos norteia, nos dá um norte, nos dá um rumo, nos dá um propósito, aí vem Satanás tentando arrancar tudo aquilo que Deus já preparou para mim e já preparou para você. Diga assim: mas nessa noite não, vai. Meus amados, meus amores em Cristo Jesus, se vocês soubessem como é que essa palavra está gritando dentro do meu coração. Queridos, escute. O diabo está doido para tirar o propósito de Deus da sua vida. Quando você desiste de vir para a igreja, nada mais é do que o diabo desnorteando você. Já viu na linguagem do MMA? Quando o cara leva um soco, ele fica desnorteado. É o que o diabo está fazendo com muitos. O diabo é o Mike Tyson, que
sabe onde bater com toneladas, você perde o rumo, perde o propósito. O cara, quando começa na igreja, começa na fé, começa bem, começa arrebentando, começa crendo, tudo que você falar para ele é isso mesmo. Porém, olha só que interessante, Jesus acabou de ouvir a confirmação. O próprio Deus, irmã Roberta, falou com ele: esse aqui é meu filho amado. Então assim, ó, Jesus, fique em paz, tenha certeza do teu chamado, tenha certeza do teu ministério nessa terra. Jesus sai com o peito cheio, mas quando ele vai para o deserto se separar, quem é que aparece? O tinhoso. Quem é que aparece? O giramundo, o vagabundo parece. E ele chega, começa a usar os seus métodos, começa a usar suas estratégias para desnortear, ou seja, para arrancar aquilo que Deus já fez. Olhe para alguém com cara de bravo, diga para ele: o diabo está doidinho para arrancar o que Deus já fez, vai.